Revoltante. Esse texto aí de João 8, citado por todo mundo, começa dizendo o seguinte: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, era um pessoal que tinha achado que o evangelho era uma coisa. E Jesus olhou para eles e viu que eles não tinham entendido ainda o que era de fato o evangelho. É por isso que ele diz antes, ou diz depois, de explicar: vocês não compreendem a minha linguagem. Que bloqueio cognitivo é esse? É porque eles só entendiam religião. Eles não podiam entender que o evangelho era caminho, verdade e vida, não era uma religião. Jesus não é o fundador do cristianismo, não veio fundar nenhuma instituição. Ele estava convidando as pessoas para aprenderem a espiritualidade do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia, da relacionalidade, tudo isso. Você anunciar hoje a mensagem de Jesus, a mensagem de inclusão, de acolhimento, de compaixão, de misericórdia, de verdade, não é de modo algum mais alguma coisa que o cristianismo tolere. Por isso é que o Papa Francisco é considerado um liberal, tem movimentos enormes contra ele. É por isso que qualquer um que traga uma mensagem conforme essa que está sendo proposta no livro do Ricardo e é proposta no Evangelho, é agora uma pessoa mal vista. Eu estou apanhando, mas apanhando montanhas de pedra há décadas por causa disso, mas foi uma escolha que eu fiz, de viver com as consequências. Mas eu estou vendo novas gerações entenderem, novas gerações compreenderem, discernirem a diferença entre uma coisa e outra. Eu não sei se você já leu o livro, Caio, mas o protagonista não é exatamente o Bolsonaro, é a igreja evangélica. É claro. E o Ricardo lembra que essa mania de dizer os evangélicos não são uma massa uniforme, tem inúmeras correntes de fé. Ricardo, falando agora do panorama brasileiro nesse momento, entre essas inúmeras correntes evangélicas, o que unifica e caracteriza os evangélicos que aderiram ao bolsonarismo? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, encontrando nele alguém que os representasse, seja lá o que significa essa representatividade, que vai desde a visão mais ingênua da pessoa que fala: olha, agora finalmente tem um político que reconhece os evangélicos, até o líder pilantra que se seduz com um espaço possível numa agenda política, até lideranças bem intencionadas que veem opções, ou melhor, veem caminhos para seus projetos sociais conseguirem ganhar mais espaço num governo alinhado ideologicamente com o que se convenciona chamar de direita. Há pessoas que sonhavam que o Brasil desse uma guinada conservadora, sabe? E perceberam que o Bolsonaro não é um conservador. O Bolsonaro, ele é um revolucionário, né? Ele é um cara que está até hoje tentando implantar algum tipo de revolução que ele não sabe explicar muito bem, mas que aparenta ser uma coisa que tem a ver até com a luta armada. Ele tem tentado armar os apoiadores dele. Cara, isso não é conservadorismo. Conservadorismo é a política da prudência, né? Se tem uma coisa que esse cara não é conservador. Então, eu acho que essas pessoas também já pularam fora. E a gente não está falando aqui de evangélicos progressistas, que também há muitos que nunca se identificaram com isso, né? Mas eu estou falando até de parcelas dos evangélicos que se dizem conservadores, que se dizem de direita e que não se reconhecem nesse tipo de política. Isso é importante dizer, é tão multifacetado quanto isso. Para a gente entender como é que o Bolsonaro conseguiu capturar o imaginário, capturar esse eleitorado, vamos lembrar que as relações entre evangélicos e os governos do PT podem não ter sido entusiasmadas, mas eram relações cordiais. Vamos aqui lembrar Dilma Rousseff não se avexando em cortejar os evangélicos, pedindo orações naquela campanha que ela fez para a reeleição em 2014. Vamos ouvi-la. O Estado brasileiro é um Estado laico.
Mas, citando o Salmo de Davi, eu queria dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E na Bíblia está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou pedir a vocês, por isso mesmo, que quando vocês voltarem a seus estados e municípios, não se esqueçam de orar por mim. Quero dizer também para vocês que todos os dirigentes desse país dependem do voto do povo e da graça de Deus. Eu também. Caio, pouco depois desse vídeo, Caio, houve um divórcio que não foi nada amigável entre evangélicos e esquerda. O que provocou essa ruptura tão profunda? O que provocou, na realidade, é o fato de que nunca houve esse vínculo. Eles são uma espécie de centrão de qualquer que seja a circunstância. Onde houver poder, eles estarão lá. Por exemplo, os evangélicos se aliaram à ditadura militar, defenderam a ditadura militar, entregaram seus jovens, entregaram os universitários. Quando saíram os militares e a gente chegou no Sarney, os evangélicos pularam de cabeça no Sarney. Foi todo mundo, era secretário, buscando. Foi quando surgiu a bancada da Bíblia. Foi a semente do centrão. E aí eles iam para onde quer que as oportunidades aparecessem. No governo Sarney foi a mesma coisa. Na transição para a eleição direta Lula-Collor, eles ficaram com o Collor, porque era o cara que mais oferecia vantagens para eles. Aí, quando o Collor saiu, eles pularam em cima do Fernando Henrique. Saiu o Fernando Henrique, veio o Lula. Eu me lembro do Silas, desesperado, Silas Malafaia, desesperado para arranjar um lugar de importância, um conselho, para ele entrar no governo Lula. E aí eles foram devagar encontrando relacionamentos com o PT. No governo Dilma já estavam muito mais assentados, era tudo muito mais aberto. Quando veio o Bolsonaro começou a se anunciar, então eles disseram: nós temos a melhor oportunidade do mundo para emplacar algumas pautas. Número 1, a nossa pauta de poder, de aparelhamento do Estado, que é uma expressão de Paulo, reinar em vida. Eles tomaram essa expressão de Paulo e a aplicaram diretamente à governança de poder. A gente precisa reinar em vida. E o Bolsonaro é a melhor oportunidade. A segunda pauta de costumes, para vencer o tal do marxismo cultural. Então, Damares está lá para fazer isso. Ricardo, no livro você reconhece um grande mérito de Bolsonaro. O que o nosso profetastro de Eldorado enxergou que outros políticos não viram? Ele enxergou 30% da população brasileira. Essas pessoas que lotavam estádios, que tinham os seus códigos culturais, elas não se viam representadas nas novelas, nos jornais, na cobertura noticiosa, né? E isso aceite, goste a gente disso ou não, entenda que eles estão sendo bem ou mal educados, é um contingente gigantesco do Brasil. E é o Brasil de verdade, é o Brasil profundo, sabe? E essas pessoas, e aqui tem um pouquinho da tua pergunta anterior, elas estavam se sentindo ameaçadas na sua liberdade religiosa. O discurso de que, olha, pessoal, com essa pauta de costumes aí da esquerda, a gente vai ser obrigado a celebrar casamento gay. Né? Pastor que não celebrar casamento gay vai para cadeia. Entendeu? Isso se ouvia nos corredores. E não aparecia ninguém para dizer que isso aí era uma confusão. Muito pelo contrário, aparecia pessoas, deputados, artistas, curadores de exposição, falando vai ter beijaço sim para calar a boca desses crentes fundamentalistas. E aí eu preciso dizer uma coisa.
Entendo totalmente o que o Caio está falando e entendo especialmente porque ele estava ali no olho do furacão da instituição evangélica no início.